Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, assine o sininho aí para receber notificações, nos siga nas redes sociais e vamos ao caso de hoje. Essa história é bizarra. A psicóloga Maria Alejandra Lafuente Casco nasceu no México. Na época dos fatos, ela tinha 41 anos. Ela é filha de um famoso psiquiatra mexicano, Dr. Alberto. O pai dela lida com pacientes com desvios de psique, como esquizofrenia, transtornos maníacos. E ele não é famoso apenas pelo seu trabalho científico, né? E dizem que ele é um grande pesquisador também, um excelente médico. E a filha dele, querendo seguir os passos do pai, a Alejandra matriculou-se na universidade, também se formou em psiquiatria com honras, mas o pai, né, família bem posicionada financeiramente, cheia de conexões e tal. Acontece que depois que ela se formou, ela disse, não gostei muito não da psiquiatria, eu acho que eu quero fazer algo na área de psicologia, alguma coisa assim. Aí o pai lá, tal, deu um jeito, eu sei que ela começou a trabalhar como psicóloga. Então ela viu que a psiquiatria não era muito a praia dela, então ela queria também trabalhar como psicoterapeuta e um pouco lá como psicóloga. Ela conseguiu a licença tal e abriu o consultório dela no coração da capital. Ela tinha uma gama imensa de clientes, mas ela só atendia mulheres que tivessem transtornos alimentares, bem como problemas de relacionamento, baixa estima, etc. Ela era uma mulher assim, tinha uma figura, vamos dizer, atlética, muito bonita. Dizem que ela praticava fitness, yoga. Ela estava sempre na praia em dias de calor e se não tinha sol, ela preferia salões de bronzeamento. Então, uma mulher que cuidava dela. O primeiro casamento dela acabou, mas o casal acabou tendo duas meninas. Eles se separaram com algum tempo, mas ele, né, o pai, era uma presença constante na vida das filhas e sempre as via. E eis que aqui o que eu vou dizer para vocês, talvez vocês vão encontrar isso diferente. Alguns youtubers falaram que ela tirou a vida do primeiro marido dela. Isso não é verdade. Ela tentou contra a vida dele. Então, se vocês já viram esse vídeo, falam, peraí, lá falaram que o cara tinha falecido. Esqueçam aquilo lá, isso aqui é pesquisa profunda. Ele não faleceu, tá? Então vamos continuando. Um dia ele foi visitar as filhas deles e ele foi atacado pela Alejandra, que perfurou seu estômago com um objeto cortante. E ela tentou tirar a vida dele na frente da filha. Quando ele chegou na casa, ela disse que ele fosse até o quarto, que a menina devia estar no banheiro, a filha e tal. Ele saiu da casa, ele entrou na casa, digo, só que quando ele entrou, ele viu que o sofá estava todo coberto de um plástico, né? Ele achou, nossa, que coisa mais estranha. E aí ele não queria ir lá dentro, né, para ver onde a menina estava, no banheiro e tal, mas ela insistiu tanto, dizendo que a filha tinha uma surpresa. Então ela mudou a história. Primeiro ela disse, ele está no banheiro, vai até lá. Só que depois ela disse, não, senta aqui no sofá, espera um pouquinho que ela vem e ela tem uma surpresa para você. E ele falou, tudo bem então. E é isso que o que ela fez, ela acabou dando uma pancada na cabeça dele com um spray. Deve ser muito potente, né? E depois ela continuou atacando, foi até a cozinha, pegou um objeto cortante e o feriu no abdômen, né? E também no ombro esquerdo e também nas costas. Mas ele comentou que tentou se livrar dela, né? E ele acabou mordendo o braço dela. Mas o que o dinheiro não faz, né? Ela foi considerada inimputável, ou seja, quando ela atacou, ela não estava em posse das suas faculdades mentais normais. Ou seja, em qualquer país civilizado, ela seria internada, no mínimo, num hospital psiquiátrico, numa penitenciária que tivesse um hospital psiquiátrico, mas não. Eles deixaram a moça ir para casa e ela voltou a exercer a psicologia como se nada tivesse acontecido. Gente, se ela era inimputável, é porque ela não batia bem na cabeça naquele momento. O que essa moça foi fazer depois solta? Atender pacientes? A Alejandra, na defesa lá dela, ela disse que o marido, o primeiro marido, né, ela era vítima de violência doméstica e tal, mas foi o contrário, as pessoas que o conhecem disseram que ele vivia cheio de arranhões nos braços, no pescoço, ou seja, a moça não era das melhores. Então, depois de um tempo, ela conheceu Alan Carreira Cuellar, um grande empresário mexicano riquíssimo, filho de Adrián Carreira França. Seu pai já havia sido chefe da Polícia Federal Judicial e ele tinha também a posição de chefe, né, o pai dele, mas o pai dele também o considerou, diria que
considerável sucesso em uma carreira quando ele abriu uma loja de ferramentas e azulejos que começou a abrir em todo o país. Mas o pai dele também foi acusado de estar se relacionando com o tráfico de coisas ilícitas. Então ele foi removido da sua posição, enfrentou um processo legal, foi acusado, né, devido aos estar ligado a esse tipo de organização. No México ele é envolvida com tráfico de entorpecentes e tal, e então ele acabou sendo afastado. E ele até veio a falecer em 1997. Acontece que depois disso, o que aconteceu? O filho dele assumiu a rede de lojas de azulejos e tudo mais. Só que o pai esse jovem, ele tinha sido casado, tinha uma filha, mas ele tinha problema com álcool, então ele vivia bebendo muito, então ele trabalhava, mas daquele jeito, não é um cara dedicado que estava o tempo todo ali, né? Mas ele se juntou a essa empresa familiar e gerenciava essas lojas, né, fundadas pelo seu pai, que era um homem muito influente. Como eu falei, ele teve uma filha, mas ele acabou se divorciando em 2011. Então a esposa dele, segundo dizem, o deixou arrasado, deprimido, lutando contra o álcool e tal. Aí ele ajudou a procurar terapia para isso. Quer saber, não, que eu vou me tratar. E ele foi para onde? No consultório do pai da Alejandra, o seu Alberto. O pai da Alejandra, ao mesmo tempo, tinha recomendado que a filha dele também deveria fazer terapia, só que a filha dele foi para quem? Para a Alejandra frequentar as sessões. Então o pai, o Alan, fazia terapia com o psiquiatra, né? E a filha fazia ali as sessões de terapia dela com a Alejandra. Em uma das sessões de terapia, a Alejandra disse à jovem que era para levar seu pai na próxima vez que ela viesse, que ela queria falar com ele. E ele foi. E ela caiu de amores pelo homem. E começaram a namorar. Bom, ali a ética ela pegou e jogou pela janela, né? Acontece que a filha do Alan ficou uma fera. Ela rejeitou a ideia e parou de fazer terapia com a Alejandra. E foi tudo muito rápido. Em 2014, a Alejandra casou com o Alan. Mas o relacionamento já começou ali a ficar não muito bom. A moça tinha um temperamento dos diabos, né? Então, os irmãos, né, do Alan e a filha começaram a receber umas mensagens por telefone, supostamente do Alan, dizendo que ele havia se arrependido de ter casado, que ele tinha já uma outra pessoa. Outras mensagens diziam que ele estaria viajando e que ele queria ficar só por um tempo. A família do Alan começou a achar, isso aqui não é ele escrevendo não. Começaram a achar que a Alejandra estava por trás do desaparecimento do marido. Disseram que a Alejandra, depois que casou com ele, ela meio que o isolou de todo mundo e ele parou até, e se distanciou, né, dos amigos, até da família. A pior parte foi que ele não convidou nem os pais dele e nem a filha dele para o casamento. Isso mesmo, só estava a família dela. Certamente ela já tinha proibido ali, ela já queria a família dele fora da vida dela. Os amigos naquela época também começaram a perceber que o Alan estava muito nervoso, se comportava às vezes de forma inadequada, perdia rapidamente o temperamento. E dizem que isso tinha muito a ver com a Alejandra, que às vezes depois ele ficava tão envergonhado, pedia desculpa aos amigos e tal. O médico Alberto, o pai da Alejandra, telefonou para os pais do Alan e disse que não conseguia localizar nem a Alejandra e nem o Alan. E se eles sabiam onde eles estavam? Eles disseram que não. E descobriu-se mais tarde que a Alejandra ela havia sido admitida no Instituto de Psiquiatria Nacional. Ela parece que fingiu que não estava muito bem da cabeça e foi para lá para se esconder da polícia. Pois no dia 31 de outubro de 2014, alguns dias antes da Alejandra entrar no Instituto Psiquiátrico, consta ali nos diários de seguranças que o casal eles moravam, parecia um condomínio, né? E ali existiam umas anotações feitas de quando eles entravam e quando eles saíam. E nessas anotações, os seguranças contava que a Alessandra, no dia 5 de novembro,
pela manhã, ela havia pedido para um dos seguranças ajudá-la a colocar uma mala vermelha no carro. O segurança disse que ela parecia muito nervosa, desesperada, correndo por todo lado. E eles perguntaram para ela o que ela levava naquela mala. E ela respondeu que era o equipamento cirúrgico do seu pai. E ela iria levá-lo para um hospital porque ela não estava se sentindo bem e ele iria operá-la. Nossa, que coisa mais sem nexo, né? E eles acreditaram e ajudaram com a mala, enfiaram no carro lá e tal. E eles disseram também que naquele diário estava escrito que ela voltou para casa às 4h18 da manhã. Eles, uma vez mais, destacaram que ela estava ainda muito nervosa, mas o que aconteceu foi que a Alejandra tirou a vida do Alan e colocou partes do corpo dele na mala vermelha que ela transportou para o carro. Isso ocorreu no final de outubro ou no início de novembro. Foi quando a família recebeu algumas mensagens dele que não se sabe com precisão se era ele ou era ela mandando, eu até acredito que era ela. Então a polícia, eles não tinham muita data certa de quando essas mensagens foram enviadas, se foram pela Alejandra ou por ele, né? Agora, ela tinha cortado o homem em pedaços, infelizmente, terrível. Então foi ali achado alguns pedaços na casa dela, tal, e alguns pedaços do corpo dele em outros locais descartados, em locais de lixo e tal. A polícia da capital ficou surpresa quando eles encontraram um torso humano, né, ali, despojado dos seus membros, e foram encontrados, como eu falei, em sacos plásticos pretos em outras localizações, mas faltavam as mãos e os pés. Essas partes foram transferidas para o Instituto de Ciência Forense e os peritos conseguiram determinar que todas as partes pertenciam ao mesmo corpo, mas não conseguiam identificar de quem eram aquelas partes. Aí as autoridades souberam também que a Alejandra usou o celular do marido para enviar mensagens aos parentes do Alan já depois de uns dias para despistar o desaparecimento dele. E depois a polícia conseguiu identificar os restos tal como sendo do Alan. E a Alejandra foi presa e acusada pelo ocorrido com o marido dela. E pasmem, a cabeça e as mãos foram encontradas na casa da Alejandra, bem como uma serra elétrica. A Alejandra decidiu eliminar seu marido após voltar de uma viagem. E, segundo dizem ali, ocorreram várias brigas. Ela colocou uma pílula para dormir no leite que o Alan bebia antes de ir para a cama e depois o sufocou. E como ela queria se livrar do corpo, mas ela também não tinha feito muito plano, né? O homem era bem pesado, então foi aí, ela foi lá no jardim do vizinho, tinha uma motosserra lá e ela pegou e cortou o corpo do marido em pedaços. Gente, uma psicopata sem dúvida. Através de testes de vestígios de luminol, eles puderam ver sangue em um dos quartos, o banheiro da casa dela. Eles encontraram um colchão e um pedaço de um corte de um tapete que ela usou para conter o sangue. A filha dele comentou com as autoridades que ela já havia ameaçado a tirar a vida dela, da filha do Alan, e bem por causa do relacionamento, né, com o pai. Ela não queria que a filha tivesse relacionamento com o pai. A jovem disse ainda que durante um final de semana em abril daquele ano, o Alan foi ver sua família e levou a Alejandra com ela. E a Alejandra disse que, isso voltando no passado, imagina só, você leva a pessoa para tua família conhecer, né? Primeira vez você faz uma impressão boa e tal, né? A menina conhecia porque fazia terapia com ela, mas o resto do povo não conhecia. Mas já de cara, no dia que ela já chegou, ela já disse assim, não, nós vamos casar daqui uma semana. Ou seja, você está levando a pessoa para apresentar para a família, ela já solta essa. Ela disse que ela já estava esperando um bebê e que não é verdade. Então, ela já, assim, de cara, dava para ver que era uma mulher muito manipuladora. Então, por isso que depois disseram que o casamento foi algo muito íntimo, não convidando a família nem nada, que eu achei um absurdo. Mas enfim, as autoridades, depois de terem encontrado, né, partes do corpo dele, depois a cabeça, um braço, só que agora uma coisa muito estranha, viu, gente? Um braço dele foi encontrado fora da casa da Alejandra. Cogita-se que a família da Alejandra talvez tivesse alguma participação com isso, mas eles nunca foram acusados disso. Mera coincidência?
Houve uma teoria que o pai dela seria cúmplice para encobri-la e desviar a atenção da opinião pública. E também falam sobre que o pai dela tinha um plano para angariar os bens materiais das suas vítimas. Isso mesmo, porque existem especulações que o pai dela não foi. É o que dizem, gente, ele nunca foi acusado. Que ele queria os bens do Alan, mas que ele já teria feito isso com outras pessoas. Tirar a vida das pessoas. Se for isso, nós estamos falando de um serial killer, mas o homem nunca foi acusado. Mas é o que rola lá no México. O médico legista disse que no corpo do Alan, o medicamento encontrado fez com que diminuísse a capacidade dele de reagir. Então, por causa disso, ele não pôde reagir. Ele é um homem muito mais forte, muito mais pesado com ela, mas devido ao que ela colocou na bebida dele, no leite, então acabou isso. Então nunca aceite leitinho da esposa antes de dormir. No final, todos concluíram que ela tinha planejado tudo isso. Nas férias, ela tinha viajado com ele. Talvez ela viajou para despistar. Ah, casal, né, acabou de chegar de viagem, imagina, tá tudo bem entre eles, por que ela teria tirado a vida dele? Enfim, a psicopata pegou 46 anos e 6 meses de prisão no México. Eu fiquei assim, estarrecida com essa história, porque uma mulher formada em psiquiatria, não exerceu a psiquiatria, mas depois foi ser psicóloga, também trabalhou como psicoterapeuta, tinha licença para isso e tal. Como que pode? Ela certamente é uma psicopata e ela já tinha demonstrado isso a primeira vez tentando tirar a vida do primeiro marido. Ele sobreviveu por milagre, aquele homem, né? E não demorou muito. Esse, infelizmente, não teve a mesma sorte. Eu gostaria de ouvir de vocês o que leva uma mulher que eu diria inteligente, mas ao mesmo tempo um pouco burra nas ações. Não estou fazendo apologia ao crime aqui, mas errou feio. Ela não tinha nem planejamento o que fazer com o corpo depois. Foi buscar a serra no jardim do vizinho. Como que ela ia saber que a serra estava lá? Quer dizer, não preparou nada, né? Então, ela, apesar de ter sido um crime premeditado, eu creio, talvez estivesse na cabeça dela, vou tirar a vida dele, mas ela não sabia de que forma. E foi de último minuto, vai ser desse jeito mesmo. Então, uma pessoa que tem inteligência em uma coisa e em outras não. E novamente não estou fazendo apologia ao crime, como é que ele deve ser feito, não é só a minha opinião em relação a isso. Bom, enfim, é isso, é o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês o que leva uma pessoa como ela, com nível universitário, que trabalha com a psique das pessoas, chegar a esse ponto. Eu gostaria de ouvir de vocês. A minha opinião, eu acho que tem psicopatas que eles nascem psicopatas. Isso não minimiza, tá, a culpabilidade deles, porque psicopatia não é doença mental. Então, vamos deixar bem claro. Ela é psicopata, mas ela não é doente mental, tá? Tem pessoas que nascem e são psicopatas. Eu creio que ela é uma delas. Infelizmente, o Alan cruzou com uma desse tipo pela frente. É esse o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixa aí o like pro YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. E eu vejo vocês em breve. Até mais.